Fala pessoal, olha eu de novo aqui. Vou passar 3 dicas básicas, super básicas, mas essenciais na hora da microsoldagem, tá? Isso aí também é uma dica para iniciantes, tá pessoal? Vou fazer uma série de vídeos aí para passar alguns macetes para os iniciantes, tá? A primeira dica, o que você precisa para fazer uma solda perfeita, tá? Na hora da remoção do componente, pessoal, eu costumo dizer para os alunos que na hora que você vai remover o componente é 50% da solda já, tá? É 50% do reparo, tá? Da substituição ali do componente ou da substituição do conector, né? Do FPC, da solda que você for fazer. Na hora que você vai tirar, já é metade da solda ali. Por quê? Porque se você não tira da forma correta, você acaba causando um defeito, né? Às vezes as pessoas tremem muito, às vezes a pessoa não tem firmeza na mão, tá? Então a primeira dica é como não tremer na hora de remover o componente, porque às vezes pensam que bobagem que ele está falando, mas se você for fazer um processo desse e tremer na hora de remover o componente, você vai causar um defeito, tá? Ó, na hora de remover, o que você precisa fazer? Primeira coisa, você tem que ter espaço na bancada, tá? Se você não tem espaço na bancada, você não vai conseguir fazer uma solda perfeita, tá? Porque se você tem que apoiar o seu braço, o antebraço, né? Você apoia sobre a bancada. Quanto mais apoio você tem, menos você treme. Então apoia o antebraço. Não adianta pegar a pinça e ficar tentando pegar o componente por cima. Você vai tremer, você vai levar os outros componentes do lado, aí vai ser muito mais complicado para você consertar, tá? Então apoia bem o antebraço na bancada, apoia muito bem o antebraço e apoia a base da mão. Quando você apoia o antebraço e apoia a base da mão, você já não vai tremer. Vocês podem fazer o teste aí, tá? E não segurem a pinça, né, como uma caneta, assim. Tem gente que segura a pinça como uma caneta. Tenta pegar com o dedo indicador e o polegar, ó, e segurar a pinça com esses dedos de baixo. Você segura a pinça com os dedos de baixo, polegar e indicador. O movimento é isso aqui, ó. É somente isso aqui, ó. Tá? Então apoiou o antebraço, apoiou a base da mão, você simplesmente vai fazer esse movimento, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E não vai tremer, tá? Uma outra coisa também, na hora que você sentir que o componente vai sair, né, para você ter 100% de êxito ali, prende a respiração. Se você prender a respiração, você também vai tremer menos ainda, tá? Quanto menos o seu corpo se movimenta, menos você treme, tá bom? Então essa é a primeira dica. Tem uma segunda dica também, que eu vejo os alunos apanhando aí nas aulas, né? E aí eu deixo apanhar no início e depois eu falo sobre o que é. Eles vão lá, eles apoiam o braço, apoiam a base da mão, faz todo esse processo que eu falei, só que na hora que eles estão utilizando a estação de retrabalho e está aquecendo a pinça, está aquecendo aquela região, por exemplo, remover uma blindagem, né? Que demora um pouco mais para você remover uma blindagem. E se precisa de mais calor ali, de mais tempo com a estação de retrabalho aquecendo, né, a blindagem. Aquece a pinça. Aquece a pinça e aquece bastante. E aí o que acontece? Eles queimam a mão, né? Queimam a mão, aí às vezes a blindagem tá para sair, eles param porque aquece a mão, né? Fica muito próximo da pinça. Você pode pegar uma pinça um pouco mais longa, né? Ou você usa uma luva térmica. Se você utilizar uma luva térmica, você não vai queimar a mão, tá? Então é legal usar a luvinha, pelo menos na pinça que você está segurando, né? Na mão que está segurando a pinça. Aí usa a luvinha, você não terá problema, tá? E a terceira dica, não menos importante que as outras, né? É na hora de colocar o componente. Na hora que você vai colocar o componente,
Tem muita gente, pessoal, que vai lá, coloca o componente, já vem com a estação de ar e o componente sai voando. Né? Primeira coisa, você tem que ter domínio da sua estação de retrabalho. Se você não tem domínio da sua estação de retrabalho, você tem que treinar e treinar cada vez mais em placa sucata, tá? Não vai usar essas dicas que eu estou dando em placa de cliente, né? Porque você tem que ser um bom soldador ali para executar esse tipo de trabalho em placa real, tá? Então treinem primeiro em placa sucata. Na hora de colocar o componente, na hora de remover também, né? Não é somente na hora de colocar. A terceira dica, o que seria? Seria o fluxo que você vai utilizar. Porque quando você usa um fluxo pastoso, você acelera o processo de fusão do estanho, né? Então, o fluxo pastoso, ele vai agir ali naquela esfera, naquela solda, né? E vai dessoldar o componente mais rápido que os demais. Então não coloque fluxo pastoso numa região grande, coloca só naquele local que você quer soldar, né? Porque aquele local que está com fluxo, ele vai dessoldar ou soldar primeiro que os outros, tá? Então é um risco a menos para dessoldar os componentes próximos, né? O fluxo ele vai acelerar o processo de fusão do estanho daquele componente que você quer remover, tá bom? Então, não apoiem o antebraço, é a primeira dica, apoie a base da mão, tá? Prende a respiração, você não vai tremer. Se você não tremer, você tem uma solda muito boa já ali, já é meio caminho andado, tá? Usem a luva para você não queimar a sua mão e conseguir fazer aquele processo rápido. E a terceira dica é utilizar o fluxo. Quando você utiliza o fluxo, o componente sai mais rápido, né? E ele acelera o processo de fusão do estanho daquele componente que você quer dessoldar. Beleza? E os demais vai ficar no lugar ali. Então essas foram as 3 dicas aí para você melhorar a sua solda, tá bom? Até o próximo vídeo e a gente vai dando outras dicas aí, outros macetes para vocês evoluírem na manutenção de smartphone. Valeu, um grande abraço e tamo junto. Antes do tamo junto, se inscreve no canal quem não é inscrito e dá um like aí para ajudar a gente, dá aquela força, pessoal. Agora sim, tamo junto.